Então vamos lá? Bom, bem-vindos ao meu canal e hoje eu vou falar um pouquinho sobre a mentira que a programação é 100% técnica, tá? Estão mentindo para você nessa história de que a programação ela é algo 100% técnico, que você pode se isolar e ser aquele programador que é um hacker e você fica no escuro. Tudo mentira, tá? E nós vamos entrar aqui do porquê que a programação é algo extremamente humano, é necessário ter empatia, tá? Para você eventualmente evoluir na carreira, tá bom? Então, a gente vai falar hoje sobre por que a gente programa para pessoas e não para máquina, tá? Por que a falta de empatia vai aí eventualmente travar o seu crescimento profissional, como que a neurociência de se colocar no lugar do outro aí te ajuda a melhorar o seu próprio código, tá? E aquela velha questão de nós trabalharmos à noite. Vou dar um exemplo aí de como eu tive que fazer refatorações e um monte de outras questões, tá? E, bom, para começo de conversa, a gente precisa falar sobre uma lei, tá? Que é uma lei de Conway. Conway, C-O-N-W-A-Y, tá? O que esse cara diz? Esse cara foi um programador, um cientista da informação lá das antigas, se não me engano, 1960 e poucos, tá? E ele basicamente diz o seguinte, que a forma como o seu time, a sua empresa se comunicam é a própria arquitetura de software, tá? E o que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que se o time tem uma boa comunicação, consequentemente vai ter uma boa arquitetura de sistema, tá? Vai ter uma boa arquitetura de software, eles vão fazer um bom software, tá? E a arquitetura, sinceramente, hoje eu vejo pela minha experiência que ela é tudo, até porque a próxima coisa que eu vou falar é a teoria da carga cognitiva, tá? Ela foi feita por um cara chamado John Sweller, tá? E ela é basicamente aponta o dedo para aquelas classes Deus, tá? O que é uma classe Deus? É uma classe que sabe tudo, que vê tudo e que faz tudo, né? Classe, função, todos esses caras aí, hoje em dia se você trabalha com React, Vue, Flutter, todos esses caras você pode acabar fazendo esse negócio chamado aí classe Deus, ou contexto Deus, ou componente Deus, todas essas questões, tá? Por quê? O que tem a ver Deus com a carga cognitiva? Quando uma classe faz tudo, quando ela sabe tudo, quando ela vê tudo, quando ela muda tudo, ela acaba ficando extremamente complexa, tá? Nós, seres humanos, temos uma capacidade limitada de memória de trabalho, tá? Esse carinha aqui nós chamamos de pré-frontal, né? E o pré-frontal, ele tem seus próprios limites. Quem não tem limite é a parte mais de trás aqui, que eu não vou me lembrar o nome, tá? Então é muito interessante que você diminua os contextos com que você trabalha para você poder trabalhar melhor, tá? É como se você fosse realmente uma inteligência artificial, tá? Com as classes pequenas e tudo pequeno e principalmente de forma isolada ali, mantendo os princípios solid, tendo fontes da verdades únicas, você consegue aí programar de uma forma muito melhor, tá? Porque você consegue entender o contexto rápido, você sabe onde é que ir, onde é que você tem que mudar e tudo isso, consequentemente, traz uma boa comunicação, vai melhorar seu código, tá? E vai melhorar o projeto no geral, tá? E tudo isso é arquitetura, comunicação. Não se esqueçam que tecnologia da informação é nada mais, nada menos dados que comunicam algo, tá? E o que acontece? Por que tudo isso é importante, tá? Se não me engano, nós seres humanos somos incapazes de nos ver no futuro. O que isso significa, tá? Significa basicamente o seguinte, que eu, James, sou incapaz de pensar no James do futuro, tá? Para eu pensar no James do futuro, eu acabo pensando em outra pessoa, tá? São as mesmas áreas cerebrais que acendem quando eu penso em outra pessoa, entendeu? Então o que acontece? Se você tem uma empatia com a outra pessoa, você consequentemente tem uma empatia consigo mesmo. Se você já trabalhou na área, você sabe que se ocorrer qualquer problema com o seu código, você vai ter que resolver, tá? Você vai ter que resolver. Normalmente numa empresa razoável é assim, tá? Existem empresas onde outra pessoa resolve, tá? Se você é alguém que deixa o seu colega resolver as cagadas que você faz, pô, por favor, né? Aprenda, seja um ser humano melhor. Tá? Agora, se você é o cara que resolve essas próprias besteiras, se você é o cara que tem que ler o próprio código,
o melhor que você pode fazer é estudar, o melhor que você pode fazer é conseguir aplicar padrões de projetos e, consequentemente, implementar um código mais limpo, um código melhor para você mesmo. Vai ficar mais fácil de manutenir, mais fácil de estender, tá? E tudo isso, consequentemente, né, é como se você tivesse uma empatia com o James, né? Com o James é foda, com você do futuro. E é importante porque você está fazendo o código para alguém utilizar, tá? Eu sei que o usuário normalmente ele não lê código, ele não vai ver código, mas o usuário vai usar este código, certo? E então você pensar como ele te ajuda a realmente atacar as necessidades desse cara. Quando você ataca as necessidades desse cara, você consegue conversar ali com o cliente ou com o usuário consequentemente você consegue sanar a dor dele, você consegue aliviar a necessidade dele, você está trazendo um trabalho muito valioso, você está produzindo muito valor, tá? E você, consequentemente, inevitavelmente, está em contato com alguém, você está programando para alguém, tá? Um ótimo exemplo que eu posso dar sobre isso é que em um dado momento, no meu primeiro trabalho, eu precisei fazer uma refatoração às pressas, tá? Eu já estava fazendo uma refatoração porque os usuários pediram que nós deixássemos o sistema atual igualmente com outro sistema satélite, tá? Então eles funcionavam em paralelo, mas eles estavam com algumas questões diferentes, tá? Então eles pediram para que nós conseguíssemos colocar aí tudo no mesmo padrão, tudo naquela boa e velha única fonte de verdade, tá? Mas não era só a minha parte, tinha outras partes. Eventualmente acabou dando pau no front-end, tá? Ficou tudo torto, tudo errado. E eu tive que fazer isso. Eu tive que ir lá e refatorar o front-end, que não era minha responsabilidade, tive que consertar tudo isso, tá? E eu acabei ficando de madrugada tentando consertar isso. E foi um trabalho bem pesado e eu acabei dormindo muito mal, tá? Quase faltando ao trabalho no outro dia. E eu tive que, né, limpar a sujeira de outra pessoa, né? Então, assim, o seu código ele vai impactar os outros, tá? Mesmo que ele não impacte, sei lá, o cliente por algum motivo que eu não sei, mas com certeza ele vai bater na porta do cliente. Normalmente ele vai impactar outro colega, tá? Então, testes de regressões, de regressão e todas essas coisas são muito importantes, tá? E por isso que você precisa dominar muito bem o contexto do domínio de trabalho, tá? E existem diversos dados que eles sugerem que uma cultura de psicologia, uma colaboração entre o time são preditores de performance de software, tá? Que essa pesquisa foi realizada pelo State of DevOps, tá? Se não me engano, State of DevOps Record. E o que acontece? Existe uma pesquisa muito parecida feita na medicina. E ela diz o seguinte: times que erram muito são os melhores times, são os times que têm os resultados mais positivos. Por que isso acontece, tá? Porque times que erram muito, não é que eles erram muito, mas eles são honestos e verdadeiros com os erros que eles cometem no ambiente de trabalho. E isso é extremamente importante. Por que isso é importante? Você cometeu um erro e aí você deixou lá seu código cagado. Cara, uma hora vai estourar. Entendeu? Uma hora vai estourar e alguém vai ter que limpar essa cagada. Normalmente, num ambiente bom de trabalho vai ser você, porque você fez a cagada. Ou se você está num ambiente tóxico ou você é o cara idiota, alguém vai ter que limpar para você, tá? E aí o que vai acontecer? Você está contribuindo para um ambiente ruim, para um ambiente tóxico. Então é interessante que você consiga falar sobre seus erros, tá? Não vamos esquecer aqui, já falei diversas vezes aqui nesse canal, que cuidar do risco, gerenciar risco é muito importante, extremamente valioso, tá? O software ele foi feito basicamente para isso. Gerenciar o risco, você está eliminando o erro humano, você está juntando os dados, você está lendo padrões de dados, aplicando inteligência a isso, produzindo o que nós chamamos de sabedoria. Sabedoria é a tomada de decisão,
tá? Tomada de decisão baseado numa experiência, baseado em algo que você sabe. Você sabe. Sabedoria é saber. Sabedoria. Como é que eu sei? Baseado nos dados. Tá? Então tudo isso se comunica entre si. Você não pode simplesmente pegar e ignorar todas essas coisas. Tá? E o melhor jeito que você consegue ser assim, você consegue fazer parte da equipe, é você tendo empatia. O cara vai fazer uma funcionalidade, você tocou naquela funcionalidade antes, vai lá conversar com ele. Tá? Não, você não precisa sentar ali e explicar tudo para ele naquele momento. Mas assim, ó, se disponha. Esteja sempre disposto, tá? É como se você fosse um vendedor. É chato isso? É chato? Com certeza é chato. Só que assim, ó, se você estiver num ambiente bom, você provavelmente vai querer trabalhar ali mais tempo, tá? Se você estiver num ambiente bom, você provavelmente vai começar a gostar das pessoas ali e vai querer produzir um sucesso dentro da equipe, um sucesso dentro da empresa, tá? E tudo isso exige comunicação, tá? A comunicação, ela é de longe a habilidade mais importante do mundo. Ela é de longe a habilidade que mais paga, tá? Então você saber se comunicar é muito importante. Tá? E a comunicação do sucesso, ela vem com você conseguir se colocar no lugar do outro, tá? Porque a gente sempre lembra como as outras pessoas nos tratam. Isso é muito importante. Se você trata um colega bem, se você está ali disposto a ajudar ele a crescer, ele vai lembrar disso. Se ele não lembrar disso, você já sabe que você tem que impor o limite de tipo, beleza, esse cara é um otário, esse cara é um pau no cu, eu não vou chegar perto dele, eu vou ir pro lado do pessoal que é de boa, do pessoal que vai me ajudar, do pessoal que vai estar ali pra mim, tá? E, cara, assim como a empresa tá para gerar o risco, sempre existe o risco de serem um filho da puta, de serem tóxicos, mas você precisa tentar, entendeu? Você tem uma vida só, você tem uma carreira. Não, carreira você pode ter outras, mas você tem uma vida só, você precisa tentar, você precisa arriscar, tá? E o jeito mais fácil de arriscar é se comunicando, tá? Se o cara não quis te ajudar, se o cara é um pau no cu, se deu errado, ok, paciência. Mas siga tentando e entenda muito bem que você tem um comportamento que é seu. A empresa, o gerente, os seus colegas têm os comportamentos deles. Se você for embora da empresa, se você for para outro lugar, as suas virtudes vão com você, os seus vícios também, mas as suas virtudes vão com você. E você precisa carregar o que tem de bom consigo, entendeu? Então não desista de ser bom porque os outros são os idiotas, tá? E, bom, essa é a minha mensagem por hoje. Se você gostou, deixa aquele like, compartilhe com os amigos, comenta aí. Se não gostou, deixa o dislike também e comente o porquê para eu conseguir melhorar, tá? Nos vemos aí qualquer outro momento nesse canal. Valeu, falou!